graça e paz. Eu espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando, todos ansiosos por estarmos juntos de novo, mas sempre mantendo a fé e a esperança, que é aquilo que a gente tem conversado nas últimas semanas. E manter a fé e a esperança em alegria, nunca deixando de lado a prática fundamental da nossa fé, daqueles que se consideram filhos de Deus e que são filhos de Deus, que é entregar a Deus as nossas vidas. Paulo ele falava aos Tessalonicenses, isso a gente encontra no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, a partir do 16. Alegrem-se sempre e em tudo deem graças. Alegrar-se sempre e em tudo dar graças é uma declaração de que a vontade de Deus é soberana sobre a nossa. De que aquilo que Ele tem é melhor do que qualquer concepção nossa. E é sobre a oração que a gente vai falar hoje. Só que, antes de começar tanto a leitura da palavra como a reflexão sobre a oração, é bom a gente não perder de vista o que a gente começou falando semana passada. Na semana passada, a gente começou a reflexão relembrando aquele ato de Jesus, de convidar seus discípulos a sentar com ele à mesa, a comer do mesmo pão, a beber do mesmo vinho, e tudo que representava esse sentar junto, comer junto e beber junto. Como também a gente refletiu sobre o ato prévio disso, a cena que vem antes. O Messias, o Cristo que se coloca à porta e que limpa os pés dos seus servos, o servo dos seus servos, que limpa os seus pés e as impurezas daquilo que estava tão abaixo do homem, que eram os pés. A gente não pode perder isso de vista para que a gente entenda a reflexão que vem depois, que é a cena do Getsemane. E ainda que os evangelhos tragam percepções particulares sobre isso, elas não se contradizem, muito pelo contrário. Ainda que haja narrativas próprias e até cenas peculiares nos evangelhos, a gente vai falar isso daqui a pouco, elas se complementam. E a leitura de hoje que a gente vai fazer, tendo em vista a cena anterior e o aspecto de oração que a gente vai trabalhar, está lá em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39. Diz assim: E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Como eu tinha falado, os evangelhos trazem aspectos bem particulares, bem próprios sobre a vida de Jesus. Lucas, Marcos e Mateus, eles fazem na sequência a ceia e o Getsemane, e daí a oração de Jesus e a traição. Enquanto que João ele se dedica um pouco mais nessa entrecena, que é um último momento de ensino de Jesus aos discípulos e a sua oração sacerdotal. Dos capítulos 13 ao 17 de João, ele traz ensinos importantes, que julgava importantes para serem falados naqueles últimos minutos de sua vida. E nisso ele fala para que nós nos amássemos como ele nos amou, que fôssemos um conosco. E em seguida ele fala sobre a videira, sermos ligados a ele, sermos ligados ao Pai, sermos um com o Pai, que era a videira. E em seguida ele promete o Consolador, aquele Deus que era tão conosco que habitaria em nós. E depois ele faz sua oração sacerdotal: Pai, que eles sejam um, como nós somos um, e que nós sejamos um com ele. Tudo isso está trazendo o mesmo ensino sobre essa oração que Jesus pedia para que os discípulos tivessem.
E eu já me perguntei muito sobre o que seria que Jesus queria que eles orassem, porque é uma questão que ele está fazendo. Ele está enfatizando isso, ele quer que os discípulos permaneçam orando enquanto ele ia orar. Primeiro, se ele vai orar, os seus estão em oração. Isso já é bem claro. Mas eu fiquei me perguntando, e ainda me pergunto, que oração era essa que Jesus esperava que eles fizessem? E o próprio texto traz a resposta. Orem para que não entrem em tentação. E daí eu já cheguei a pensar que essa oração seria, será que é para orar para que Judas não o traia? Será que é para orar para que Pedro não o negue? E não, a tentação não necessariamente é algo que é feito na prática, uma coisa feita com a mão ou com a boca, ou com os olhos. A oração ela tem uma dimensão mais profunda no nosso coração. Jesus mesmo já estava orando. E ainda que ele diga, afaste de mim esse cálice, o ponto principal dessa oração de Jesus é que seja feita a tua vontade. E ali ele se afastava de qualquer tentação. Como ele mesmo tem ensinado a orar lá no Pai Nosso, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a palavra para tentação que traz aqui em Lucas é peresmon. E é uma palavra que aparece em outras passagens da Bíblia, mas que tanto traz a dimensão de tentação humana, ser tentado, mas também traz o sentido de provação. Não necessariamente uma tentação diabólica ou um pecado que nos tenta, mas uma provação. Circunstâncias da vida que são como tentações. Que quando elas acontecem, nós nos afastamos da soberania. Quando elas acontecem, nós questionamos a soberania de Deus. Isso é a maior tentação. Ela também é usada para relatar tentações ao próprio Deus, como Jesus no deserto. A tentação de Jesus pelo diabo no deserto, quando a soberania dele é questionada, é confrontada. Paulo traz em Hebreus 3:8: se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração, como na tentação do deserto, onde os vossos pais se desviaram. Quando a soberania de Deus, quando a obra de Deus é questionada pelo povo. Uma outra passagem que essa palavra aparece é em Lucas 8:13. A parábola do semeador, que tem muito ensino para ser dado, mas eu vou focar só no versículo 13, quando fala que aqueles que recebem a palavra, mas que têm o coração como pedra, que não cria raiz, e recebem alegria, maravilhados com a grandeza de Deus. Isso não é ruim, mas que por não ter raiz, vindo as tentações do mundo, ouvindo as provações, se afastam. Tentação, a oração que Jesus quer que os discípulos façam, que os seus façam, é para que não questionem a soberania de Deus diante do momento adverso. É para que não se afastem da alegria e da gratidão que Paulo veio falar lá na frente. E a gente vive um momento adverso. E esse momento adverso nos faz, ou tende a nos fazer olhar para tudo com o nosso próprio olhar. Há um filósofo cristão chamado Kierkegaard, que ele define o ego não como olhar para si mesmo, mas como orientar-se a partir de si mesmo. Como julgamos ser certo ou errado, como julgamos ser bom ou mal. Essa é a tentação que Jesus quer que nós façamos, ou que nós fujamos. Essa oração que ele quer que nós façamos. Que sejamos como toda a cena que vem antes e daquilo que vem depois. Um com o Pai. Que aceitemos aquilo que ele tem para o seu povo. Porque nada sai das suas mãos. E no momento da adversidade, que as provações vêm e que a gente tende a ser senhor de nós mesmos. Mas oremos para que fujamos da tentação de questionar a soberania de Deus, de questionar que o seu amor permanece nesse mundo. Ainda que orar por isso não ignore completamente, não ignore de maneira nenhuma a nossa participação em trazer o reino. Jesus, quando ensina a orar, ele fala: orem assim, Pai nosso que estás no céu. Uma declaração de que somos um só. Santificado seja o seu nome. Venha o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de hoje, de cada dia nos dá hoje. Ou seja, aquilo que precisamos hoje, nos dá hoje. E que eu não me preocupe com amanhã. Ele termina dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos o nosso irmão, os nossos devedores. Perdoa porque nós somos um, para que continuemos a ser um. E nos ajuda a perdoar, para que continuemos a ser um aqui também. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que nesse momento de adversidade, nós não caiamos na tentação de questionar a soberania de Deus e de colocá-lo como soberano, como verdadeiro rei, como aquele que está acima de qualquer circunstância. Que na nossa prática de manter a fé, de preservar a fé e preservar a esperança, não seja a partir do nosso próprio olhar, daquilo que julgamos ser bom, mas que seja a partir daquilo que Ele entende ser bom. Eu, antes de terminar, só quero observar o que a palavra diz sobre os discípulos. Eles não dormiam porque eram preguiçosos ou porque estavam alheios a qualquer situação. Eles dormiam de tristeza. A circunstância ruim os fizeram adormecer, relaxar. Enquanto o próprio texto, a própria narrativa faz a comparação com Jesus, que na angústia orava mais intensamente. Eu já falei uma vez para a igreja, é preciso se encontrar nas narrativas bíblicas. A angústia, a tristeza pode nos fazer descansar, entristecer a ponto de desfalecer. Mas nós cremos e seguimos o Deus da vida. E o próprio Deus da vida, o Filho do Deus Altíssimo nessa cena, ele ora mais intensamente na angústia. E a gente pode escolher com quem vai se assemelhar. Que a tristeza, a angústia, o medo, a desinformação não nos faça desfalecer. E muito mais do que isso, que nós não compartilhemos com essa falta de esperança, mas que nós continuemos a orar para não cair na tentação de perder a fé. Que o Senhor nos abençoe, que tenhamos uma ótima sequência de semana, final de semana, e em breve a gente vai estar junto. Em nome de Jesus. Abraço.